Criada em 8 de setembro de 1934, a Diocese de Caxias do Sul ofereceu muitas vocações à Igreja. Na bula de criação, a Santa Sé mandava construir um seminário menor, e assim aconteceu. No dia 19 de março de 1939, foi inaugurado solenemente o Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul. A construção, fruto da doação das famílias de toda a Diocese, serviu por quase 80 anos para formar padres e lideranças comunitárias. E hoje segue a sua missão de casa de formação para leigos, catequizandos e grupos eclesiais. E em 1939, no dia 19 de março, foi inaugurado solenemente, com a presença de milhares de pessoas. Era uma cidade pequena, né? Então a população que acorreu aqui a essa colina era muito grande. E foi muito festejado porque era um local que iria acolher muitos jovens de Caxias, alguns de cidades pequenas, outros, mas principalmente das capelas, das colônias. Famílias numerosas, muitos filhos, dificuldade para mandar estudar, e aqui eles eram acolhidos. Os primeiros padres aqui no seminário vieram capuchinhos, a maioria deles franceses, homens de grande cultura, que tinham sido expulsos do Líbano e vieram para cá. E com um contrato que Dom José Barea fez com os freis capuchinhos, eles foram, então, encarregados de organizar, ministrar aulas aqui no seminário. Eram homens de grande cultura. Devo muito ao seminário, a este seminário, devo muito à Igreja Católica, a qual eu procuro servir até hoje, e por isso que quase me emociono e falo aqui como uma certa devoção, comemorando os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. A maioria dos meninos que vinham para cá falavam o que hoje a gente chama de italiano, né? O italiano das suas casas paternas, e vindo aqui eles encontraram um mundo fabuloso de cultura, biblioteca grande, né? E o seminário sempre se baseou no tripé: oração, trabalho e lazer. E a gente vivia dentro do seminário 9 meses, depois tinha 3 meses de férias, mas foi fundamental. E foi fundamental para ordenar padres para a Igreja da Diocese, foi fundamental também para a sociedade. Porque em torno de 10%, vamos dizer assim, eu não tenho dados estatísticos corretos, se tornavam padres, e os outros retornavam à sua paróquia, à sua família, à sua cidade, e se tornavam líderes. Dos 2.000 alunos, nós temos quase 200 que chegaram a ser ordenados. Muitos voltaram para a vida civil, não se tornaram padres, mas são grandes lideranças, conhecidas lideranças. Tenho orgulho de dizer que estudou no Seminário Aparecida. 3 dos reitores da nossa universidade são ex-seminaristas, e outros 2 não foram alunos deste seminário, mas também foram. Então 5 reitores da universidade puderam ser porque tiveram a possibilidade de estudar através do seminário. E na verdade a gente acabava brincando com o Talian, fazendo comédias. E eu acabei, depois dos anos que saí do seminário, nos anos 80, em função do teatro que eu fiz no seminário, acabei fazendo teatro fora, com o Grupo Misericolone, que somos meia dúzia de seminaristas que estudamos no seminário, fazíamos teatro da história da imigração, falando em italiano, para apresentar nas capelas do interior como se fazia no tempo de seminário. E surgiu o Misericolone. Eu estou há 45 anos fazendo teatro em italiano, que aprendi aonde? No teatro do seminário. Construído um teatro bonito para servir de provocador de formação. Porque a formação no interior, nas capelas, na colônia, ela não existia. O seminário recebeu a missão de formar.
Então, o Seminário Aparecida, ele foi, podemos dizer, um grande marco na diocese. Foram milhares os jovens formados nesta casa e que depois, como falaste, se tornaram grandes lideranças. Foi a formação dos seminários que dediquei boa parte do meu ministério presbiteral na diocese. Fizemos muito do que era bom, sobretudo com os seminaristas, que eram muitos, e com uma equipe de formadores imensa, bonita. Fui muito feliz trabalhando na formação. Pude acompanhar muitos jovens que foram ordenados padres e outros tantos que não ficaram padres, mas que estão aí na sociedade, na vida acadêmica e também nas cidades e comunidades. O seminário cumpriu e cumpre a sua missão de formar bons cristãos. Na época não havia a possibilidade de fazer como hoje se faz. O padre permanece na sua casa, na sua paróquia, vai estudando, vai tendo contato com o pároco, com o grupo de padres que cuida do seminário, da vida seminarística, e frequenta a universidade, depois faz a teologia, mas permanece muito junto com a sua família. Nossa diocese, nesses 90 anos, sempre contribuiu muito com outros lugares, outras regiões do país, por ser muito fecunda vocacionalmente, tanto em vocações sacerdotais e também religiosas. Muitas foram as dioceses onde padres aqui da nossa atuaram. Hoje, porém, nós vivemos em outros tempos, outros desafios que batem à nossa porta e nos exigem também uma certa criatividade para nós continuarmos a viver essa missão, de fazer ecoar o chamado do Senhor para que Ele chegue a tantos corações, dos jovens, dos adolescentes, para que também se coloquem a serviço da Igreja Diocesana, sendo padres, religiosos, religiosas, mas também pais e mães que nas famílias também sabem viver os valores cristãos, e leigos e leigas, engajados nas nossas comunidades. Em 1936, teve início a obra das vocações sacerdotais. Em 1948, é abençoada a primeira capelinha de Nossa Senhora dedicada à visita domiciliar e, assim, o início do trabalho das zeladoras de capelinha em prol das vocações. Hoje, são mais de 3.000 zeladoras e zeladores de capelinha em nossas quase 1.000 comunidades. Todos os anos, no dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, acontece o tradicional encontro diocesano no seminário. Quem trouxe essa devoção para a cidade foi a Dona Clélia Espinato Manfro. A mesma tinha uma irmã, Égide Espinato, que morava em Curitiba. Dona Clélia visitava a irmã seguidamente e viu que ela recebia em sua casa a capelinha do Imaculado Coração de Maria. Católica fervorosa que era, Clélia trouxe essa devoção para Caxias do Sul. Entrou em contato com Dom José Barea e com o reverendo padre Brandalize, bispo e vigário da Diocese de Caxias do Sul, recebeu a aprovação dos mesmos e, com o auxílio das zeladoras do Apostolado da Oração, foi organizada a primeira capelinha. Em 1978, teve início o trabalho do Seminário Maior São José para a formação dos seminaristas da filosofia. Dom Benedito Zorzi, num passo de coragem, anos antes, cria o Seminário Maior São Lucas, em Viamão, onde moravam os seminaristas da teologia. Hoje localizado no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias, o Seminário São José acolhe os jovens do curso propedêutico e da filosofia. E os seminaristas da teologia, chamada de Configuração, residem em Viamão, junto aos seminaristas de Montenegro. Através das zeladoras, o trabalho das zeladoras, Maria ficou como a padroeira das vocações. O dinheiro que vai no cofrinho da capelinha
é só para as vocações. A capelinha nas casas é um evento tão importante que eles acharam necessário divulgar ele a nível de diocese. E o significado da visita domiciliar é a visita que Maria fez a Santa Isabel. A pastoral vocacional, ela desempenha o serviço na diocese de despertar e acompanhar novas vocações. A Diocese de Caxias do Sul sempre se ocupou da formação dos futuros padres, mas com um olhar humanista, quis oferecer à Igreja e à sociedade também bons leigos e leigas. Além do Centro de Orientação Missionária, criado em 1969 para a formação de lideranças numa visão eclesial transformadora, em 1985 é inaugurado o Centro Diocesano de Formação Pastoral. Neste sentido, o trabalho de tantas pastorais engaja pessoas para construir uma igreja de comunhão, participação e missão, com um olhar especial às famílias. Em 95, Dom Paulo assina um documento formando a Comissão da Pastoral Familiar na Diocese. Isso foi um passo muito importante, porque o que se baseia a Pastoral Familiar? Ela está voltada nesse sentido, de estimular a família, de fazer com que os pais sejam de fato os protagonistas dos seus filhos, sejam exemplos para os seus filhos e para a sociedade. A Diocese de Caxias do Sul é o celeiro de tantas vocações à vida religiosa. Centenas de religiosas, de frades e irmãos são frutos do olhar da Igreja em nossa região para os diversos carismas. A Igreja segue a sua missão de ajudar os jovens a avançarem para águas mais profundas, buscando dar o seu sim no serviço aos irmãos. Nós, fazendo parte desta Diocese, nos sentimos felizes e agraciadas, porque desde o início o Carmelo aqui em Caxias foi desejado. A nossa vida de oração busca viver e interceder por este povo, por esta diocese. Nos unimos à vida de nosso bispo, dos sacerdotes, dos religiosos em suas atividades junto ao povo. Desde o início de nossa caminhada nesta diocese, nos sentimos a acolhida e o carinho da Igreja e de todo o povo. A assistência espiritual e a Eucaristia, nestes 73 anos de existência deste Carmelo, nunca nos faltou. Isso manifesta o grande amor e carinho que esta Igreja particular tem para conosco. Começamos na terceira, depois o espaço era muito pequeno e tinha muitas vocações que iam chegando. Aí aos pouquinhos fomos construindo a casa que hoje é a Escola Jesus Bom Pastor. Tínhamos muitas vocações, todas filhas de imigrantes. Então traziam uma fé muito linda e também uma coragem de assumir a vida religiosa consagrada. Olha, teve várias que são daqui, também da cidade de Caxias, que sempre trabalharam muito e sempre ligadas a tudo que a diocese fazia, as normas, sempre muito junto também aos padres, mas não só sendo perto deles, mas sendo corresponsáveis com eles. Também trabalhávamos em outras paróquias, dando catequese, na liturgia, e também trabalhávamos muito em paróquias que não tinham padre. Casusa Ferreira, essa zona mais longe para nós, e nós fazíamos as celebrações, e preparávamos o povo para os sacramentos. Daqui de Caxias, também nas escolas municipais, nós íamos para dar catequese. E nós trabalhávamos muito juntos em todos os ramos, mas também querendo que
o povo, principalmente mais pobre das periferias, tivesse uma vida digna. Ele veio especificamente jovem da Itália, 4 anos de padre, para cuidar das vocações, porque os outros padres, dos poucos que tinha, se dedicavam mais à escola. E de fato ele veio no 31 e começou imediatamente uma atividade na paróquia daquela época, andando nas capelas a cavalo, com os sacrifícios daquelas épocas, para poder recolher vocações e assim por diante. Ele foi o primeiro mestre dos noviços, depois, de fato, como congregação, como província nossa, Josefinos, devemos a ele essa origem da organização, da formação dos padres também aqui no Brasil, né? Ele cultivava as vocações fortemente, falava muito, sofria demais quando um ia embora, né? Mas de outro lado ele também recolhia realmente, fazia uma propaganda muito grande, era apaixonado por vocações, recolhia tudo que podia. Também na época vinha mais gente também porque não tinha outros lugares para estudar, etc. Mas ele trabalhou muito intensamente isso, realmente a parte vocacional. E de 54 em diante ele começou a dedicação do começo das Irmãs Murialdinas. Escutando os sinais dos tempos, a Diocese de Caxias do Sul também soube dar exemplo do protagonismo dos leigos na missão eclesial. Iniciado em Caxias do Sul, o curso de Teologia para Leigos acontece hoje com o nome de Escola de Teologia e Bíblia nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, São Marcos e Nova Prata. Caxias do Sul sempre foi uma diocese com muitas congregações que tinham sede provincial na região. Por isso, surgiu um caminho chamado Projetos Comuns, quando as congregações e as dioceses se uniram para atender demandas. Entre estes projetos comuns, foi criado o curso de Teologia para Leigos. A primeira turma ocorreu em 1993, justamente coordenada por estes provinciais e pela diocese. Recordo muito bem Dom Paulo Moreto, que tanto desejou a formação deste curso. À época, o vigário-geral era o padre Leonel Perger e diversos provinciais. Começou na Cúria, justamente no espaço onde funciona a Cúria Diocesana de Caxias do Marsala, e ali praticamente eram 360 horas, 2 anos, um curso bem estruturado. Inclusive no início não foi tão fácil formar a primeira turma, que com 40 leigos e leigas se começou esse trabalho. Aos poucos o tempo foi passando e se pedia que cada paróquia da diocese, especialmente da cidade, enviasse candidatos. E eu recordo de um evento que acho que muitos vão lembrar, que marcou uma época em que reunia mais de 800 pessoas na Semana Teológica de Caxias do Sul. Aquelas semanas teológicas, todos os anos, traziam pessoas bem importantes. Conseguimos que viesse Dom Aloysio Locharder, Dom Luciano Mendes de Almeida, José Comblain, até Torres Queiruga. Bem, tantos teólogos e pensadores de forma muito bonita refletiram com os caxienses, que vinham especialmente de Bento Gonçalves, São Marcos, Flores da Cunha, Farroupilha, mas também pessoas de Nova Prata vinham até Caxias naqueles, por exemplo, nos anos 2000 em diante. E de forma que aí as turmas foram se consolidando, né? Portanto, não era mais os cursos não eram mais ministrados na Cúria, mas na Católica Domus, porque aí já tínhamos 2, às vezes até 3 turmas, porque tinha o primeiro e o segundo ano, já se criavam no terceiro ano uma espécie de uma perseverança com temas variados. O protagonismo do laicato é uma urgência, porque para entendermos bem a eclesiologia do Concílio Vaticano II, tenho certeza de que muitas comunidades estão firmes e fortes porque temos bons leigos que se aprofundaram na sua fé e se colocaram a serviço de toda a Igreja. Formar bons padres, mas também bons leigos engajados na comunidade, conscientes que a sua missão é a missão da Igreja. Eu não tenho mais a minha vida sem o curso de teologia.
A teologia faz parte da minha vida agora, até porque são muitos estudos e a gente sempre, né, se aprofunda cada vez mais. E, como eu disse, a teologia faz parte da minha vida. Eu não vejo a Adriana hoje mais sem estudar teologia. E eu sempre convidava, chamava meu esposo para fazer curso comigo, né? Para vir, né, me acompanhar na teologia, até porque a gente já faz bastante atividades na nossa comunidade, na paróquia. E ele era meio resistente, né? E então, para minha surpresa, ali no segundo, terceiro encontro, em 2022, ele chegou em casa e disse: hoje eu vou para o curso com você. Então, eu fiquei muito feliz, assim, ele veio. E aí nós fizemos junto em 2022, o ano passado, 2022, a gente deu continuidade, e esse ano a gente continua, então, com o curso. E a gente consegue realmente, nas pastorais que a gente participa da comunidade, né, levar esse conhecimento, né, esse entendimento, esse esclarecimento um pouquinho a mais que quem estuda teologia consegue adquirir, né? Então isso é muito importante, nos fortalece muito essa nossa base na comunidade também. A Diocese de Caxias do Sul deu vida com responsabilidade e trabalho aos projetos da Igreja para dar bons pastores às comunidades e também lideranças que levem o Evangelho no cotidiano de suas vidas. Nas diversas fases da história da Diocese de Caxias do Sul, vemos uma ação pastoral responsável e comprometida com o reino de Deus pregado por Jesus. Desde as primeiras ações cristãs realizadas neste território e até os dias de hoje, é nítida a entrega de tantas vidas em favor da fé, da evangelização e da educação, em vista de uma igreja mais viva e de uma sociedade mais justa.